Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Estamos dando continuidade ao nosso trabalho remoto, a força da palavra em conexões. Hoje o nosso tema é a educação e a afetividade. O nosso convidado é o Cláudio. Muito obrigada, Cláudio, por fazer parte do nosso projeto. O Cláudio, ele é psicólogo, doutor em psicologia da educação pela UFO, e eu conheci o Cláudio lá em Tupaciguara, na minha terra. E depois de um tempo, nós nos reencontramos e trabalhamos juntos. Depois ele foi seguir a sua carreira de docente, onde ele está hoje, que é na Universidade Federal de Uberlândia. A primeira parte da nossa roda de conversa dialógica, ela será gravada e ao final deste vídeo nós estaremos disponibilizando o contato e indicação de leitura deixada aqui pelo professor Cláudio. E eu peço para você que se inscreva no nosso canal, mantenha aqui com a gente e vamos construir junto este espaço para a partilha das nossas experiências. Um grande abraço para você e até mais. Vamos lá, boa noite para todos aí. A palavra é toda sua aí, Cláudio. Bem, gente, boa noite para vocês. Em primeiro lugar, agradecer a Erlândia pelo convite. A Erlândia, na verdade, eu conheci ela como poetisa, lá em Tupaciguara, talvez não saibam, já escreveu até livro de poesia. E depois, como a própria Erlândia falou, a gente perdeu o contato, e cada um seguiu sua vida em Uberlândia, depois a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na prefeitura. Na época eu era psicólogo do trabalho, já estava começando a docência, até então no ensino médio, lecionando filosofia e sociologia. E fiquei um período na prefeitura, depois abracei a docência, fiz o mestrado, fui professor substituto no Instituto de Psicologia da UFA, até que depois eu efetivei e fiquei 10 anos como professor lá no Campus Pontal, até vir para Uberlândia. Quando a Erlândia me convidou, eu sugeri esse tema, depois vou falar mais especificamente dele, mas gostaria muito, assim, eu quando trabalhava com a psicologia organizacional, eu tinha um livro do Stephen Robbins, que ele discutia vários temas e sempre terminava falando em ponto e contraponto. Então, ao mesmo tempo que ele fazia a defesa daquilo que ele estava discutindo, ele colocava os próprios contrapontos também. Igual, por exemplo, às vezes você destaca muito a importância do trabalho em equipe, do trabalho em grupo, mas tem muita gente, por exemplo, na academia, na universidade, que prefere fazer os trabalhos sozinhos, porque às vezes fazer o trabalho em grupo, tem gente que não participa direito, ele até preferia fazer sozinho. Então, todo ponto tem um contraponto. Então, eu gostaria muito de eu vou trazer algumas ideias, lógico, baseado no meu conhecimento científico, acadêmico, mas eu quero que depois, quando a gente abrir para discussão, que vocês fiquem bem à vontade para dialogar, debater, nada de dogmatismo, nada de ceticismo aqui. Então, hoje eu sou responsável pela disciplina de Psicologia da Educação, que eu lecionei 10 anos em Ituiutaba. Vocês são do serviço social, talvez não tenham o conhecimento igual o pessoal que é da licenciatura, ou talvez também tenham, eu não sei como que é o curso de serviço social que vocês fizeram. Mas, assim, os cursos de licenciaturas, eles exigem que você tenha as matérias pedagógicas. E dentro das matérias pedagógicas, a gente tem a psicologia da educação, temos a didática, temos a política de gestão e temos a Libras. Então, qualquer curso hoje na UFO, seja química, física, matemática, história, geografia, que forme professores, assim como a pedagogia, precisa ter a psicologia da educação. Especificamente, quando eu estive no Campus Pontal, eu tive a oportunidade de trabalhar também com curso de serviço social, e aí eu trabalhava mais um pouco diferente, mais numa linha de uma psicologia da saúde, uma psicologia mais voltada para a saúde mental. Mas a minha grande formação e o que eu trabalho é dentro da psicologia da educação. E aí eu parto do princípio, dentro da psicologia da educação, que não há como formar um professor, ou fica muito difícil de alguém trabalhar como docente, sem ter os conhecimentos que a psicologia pode oferecer para ajudá-lo.
Então, uma coisa é você, de repente, vai fazer um curso de química, você vai aprender os conteúdos de química orgânica e química inorgânica. A questão é quando você chega em sala de aula para transmitir para 40, né, ou crianças, ou jovens, na química mais para os jovens, adolescentes, esse conteúdo e como trabalhar esse conteúdo de forma que promova o desenvolvimento e aprendizagem. Então, dentro dos temas da psicologia da educação, a gente discute muito a questão do desenvolvimento e principalmente da aprendizagem, como promover esse processo de desenvolvimento e aprendizagem, e dentro desse processo a gente discute alguns temas são importantes para entender a área. Por exemplo, no caso da educação, principalmente educação infantil, que vai até 5, 6 anos de idade, é muito importante o tema da ludicidade, não aprender pela brincadeira. Então, então se torna um objeto de estudo que a gente trabalha dentro da disciplina para, por exemplo, em relação aos aqueles que estão se formando, por exemplo, em pedagogia, que é o curso que eu hoje trabalho especificamente, mas durante 10 anos eu trabalhei em todos os cursos de licenciatura lá do campus Pontal. E aí, dentro dessas várias temáticas da psicologia da educação, eu considero, e realmente está dentro dos currículos, vocês podem olhar, que vocês vão encontrar, vem justamente a questão da afetividade. Então, a afetividade toma essa importância porque durante muito, se pegar um pouco da história, na antiguidade, principalmente no período clássico, socrático, você tem lá Sócrates, Platão, Aristóteles, havia uma ênfase muito grande, houve naquele momento uma ênfase muito grande na razão, a razão como fonte de verdade, até como uma forma de quebrar aquela questão do que o conhecimento é explicado pela mitologia. Então, quando eles começam a quebrar isso com o surgimento do logos, da razão, lá na Grécia Antiga, com o período clássico, é muito forte a questão de que a razão, o intelecto dava a verdade. Tanto é que Platão chega a diferenciar lá o mundo inteligível das ideias do mundo sensível dos sentidos. Nesse sentido, a razão ganha uma força muito grande em detrimento das emoções, como a emoção fosse uma coisa mais sem controle, uma coisa que passasse algo falso, que não fosse verdadeiro. Isso favoreceu, ao longo da história, uma visão dualista que separava o intelecto e o cognitivo em relação ao afetivo, né? Até que começa a surgir umas críticas se era possível fazer isso. Nós temos até o ápice da visão dualista com o René Descartes, quando ele chega a falar que há uma substância pensante, uma substância material, a res cogitans e a resistência, né? Onde a mente funcionaria de uma forma e o corpo de outra, numa visão totalmente dualista de separação. Até que vem a visão monista, holística, dizendo e afirmando, através dos estudos, que não há como separar corpo e mente, né? O exemplo clássico, eu uso até em sala de aula, são as doenças psicossomáticas, né? Que são doenças que manifestam no corpo, mas a origem delas é psíquica, né? Então, a partir dessa visão monista, como a gente leva isso para a psicologia da educação, para o cenário da educação, dentro do seguinte princípio: a escola e toda a formação de professores, que muitas vezes tem cunho conteudista, inclusive eu gosto também de conteúdo, acho importante, mas ela favorece muito, centraliza muitas vezes no cognitivo, né, no que é intelectual, que é próprio do processo de aprendizagem do conhecimento. E ao enfatizar muito esse processo cognitivo e intelectual, acaba se esquecendo que o jovem aprendiz, o estudante, ele não tem como separar, tá, agora funciona meu intelecto, meu cognitivo, deixa a emoção de lado, que quieta, quando terminar a aula, e eu, enquanto meus amigos, libero a emoção. Não tem como pensar que isso possa acontecer. Então, um exemplo clássico que eu dou em sala de aula, eu falo, por exemplo, você vai chegar para dar aula no fundamental, e teve um aluno que, antes de ter ido para a escola, ele presenciou uma briga assim, cinematográfica entre o pai e a mãe, onde o pai saiu de casa ameaçando e falando que quando voltasse ia matar a mãe dele, e ele tem que sair dali e ir para a escola. Então, como que uma criança chega na escola com condições de prestar atenção na aula, raciocinar, entender os conteúdos, achar interessante aquele conteúdo da história, né, o que aconteceu lá na Revolução Industrial, uma tensão que ele trouxe de casa, preocupado como que vai ser o desfecho desse conflito entre o pai e a mãe. Então, assim,
eu me identifico muito com essa visão que leva, né, até porque eu sou da psicologia, né, até parece que eu estou vendendo meu peixe, mas eu me identifico muito com essa questão, assim, não tem como deixar o afetivo de lado, não tem como deixar o psicológico de lado. E aí, por exemplo, uma referência que eu tenho, eu estou fazendo esse início para depois colocar, onde eu estou preocupado em trazer uma reflexão, na verdade, eu estou mais preocupado em debater, ouvir vocês também, porque a gente está num cenário totalmente diverso do que a gente imaginava. Então, há um grupo de pesquisadores dentro da Unicamp, que tem como principal pesquisador o professor Sérgio Leite, e que foi denominado, ele mesmo denominou, eles ficaram conhecidos como o grupo do afeto. Então, ele tem até um livro, né, que eu recomendo, até interessante para vocês, chama Afetividade, um professor inesquecível, onde o professor Sérgio Leite, todos os seus orientantes, TCC, de mestrado, doutorado, TCC de graduação, dissertação de mestrado, tese de doutorado, eles estudam justamente essa questão afetiva no contexto educacional, principalmente no contexto de sala de aula. Então, tem como referência, principalmente, Vygotsky e Vallon, que são dois autores interacionistas, que valorizam muito a mediação, e principalmente o Vallon, que dá uma ênfase muito grande à questão da emoção, né, vendo que não há como separar a questão da razão e da emoção. E aí há uma coisa muito interessante na metodologia do professor Sérgio Leite, que fala assim, que sempre que a gente propõe estudar como lidar com as situações conflituosas, conflitivas da educação, a gente se pauta muito naquilo que é conflito, naquilo que gera o fracasso escolar, e quais seriam essas causas do fracasso escolar. E ele propõe uma visão de revisão, fala assim, não, ao invés da gente estudar o fracasso, por que não estudar o sucesso? E aí, por que ele fala nessa questão do professor inesquecível? Ele quer conhecer esses professores que são bem-sucedidos, porque a gente fica muito com aquela coisa que a educação é o lugar do que foi mal sucedido, mas nós temos experiências bem-sucedidas com docentes, com alunos, etc. Então, o que ele faz? Ele se preocupa em estudar aqueles docentes que são bem-sucedidos, que são bem avaliados e que marcam a vida dos seus discentes. E ele quer entender o que tem por trás disso. E aí, obviamente, o que está identificando é o vínculo afetivo como um fator crucial. Algo parecido também com a pesquisa da Isabel da Cunha, desculpa, no livro O Bom Professor e Sua Prática, onde é um livro também de didática, onde ela também estudou professores que eram bem avaliados, se eu não me engano, 21 professores, em que ela entrevistou e depois assistiu às aulas dele, depois ela destacou quais seriam as chamadas habilidades dos chamados, entre aspas, bons professores. O que esses professores tinham em comum que agradavam aos alunos e eram bem avaliados. Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Bem, e aí ele começa a questionar o seguinte, ao estudar esses professores, esse grupo do afeto parte do seguinte princípio, as práticas pedagógicas, elas precisam levar em conta também a dimensão afetiva, não dá para trabalhar só no nível intelectual. Então, essa mediação leva em conta tanto o sujeito e objeto e como essa relação pode gerar uma aproximação ou afastamento do aluno em relação até mesmo ao conteúdo, né? Oi, pessoal, tá ouvindo? Eu acho que teve um probleminha aí com a internet aí do Cláudio, ele já deve estar voltando aí. Olá, voltei, vocês estão me vendo? Sim. Gente, eu nunca tinha visto isso, eu tossi e perdi a conexão, assim, se alguém tiver alguma explicação para isso, foi muito estranho, assim, eu dei uma tosse que é o que eu olhei, vocês tinham sumido. Então, continuando, eu estava falando das práticas pedagógicas, né? Então, assim, a questão de que as práticas pedagógicas,
elas têm que levar em conta, então, essa dimensão afetiva, porque a gente, às vezes, pensa a prática pedagógica só do ponto de vista intelectual, como que cognitivamente, dentro de um raciocínio lógico, o aluno vai entender, né, o que a gente está explicando. Mas o afeto é importante. Então, nessa mediação, é aquela ideia, se o aluno ou gosta, às vezes, do professor, ou se sente bem na sala de aula, ou interage bem com os outros colegas, e gosta das práticas, ele passa a gostar até mesmo do próprio objeto de conhecimento, que é a própria matéria, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre ouvia nos cursos de licenciatura, História, Geografia, Matemática, quando os alunos iam apresentar, vários alunos davam exemplo que escolheram aquele curso porque teve um professor que dava disciplina que inspirou para que ele fizesse aquele curso, ele seja no fundamental, no ensino médio, normalmente é mais no ensino médio. E aí acabou que ele escolheu aquele curso. Então, isso para vocês verem como a questão do vínculo afetivo, da questão afetiva, ela é muito importante no contexto educacional, e por isso é o meu objeto de estudo hoje, enquanto pesquisador dentro da universidade, como construir essas relações, esses vínculos. Então, por exemplo, os próprios procedimentos pedagógicos, os próprios tipos de avaliação, às vezes influencia até mesmo na admiração ou não que o aluno tem por aquele conteúdo. Às vezes, por exemplo, o aluno vem amando a disciplina, vem amando as aulas até o dia da prova, né? Então, assim, por mais que ele goste do professor, ele goste da disciplina, se de repente o professor aplica uma prova, e essa prova é muito difícil, não tem nada a ver, não está muito direcionado ao próprio conteúdo, os alunos acham que não foi mal elaborado, já diminui, por exemplo, esse afeto, essa admiração, já pode provocar um afastamento da relação do interesse pelo conteúdo. Então, eu gosto muito de dizer a frase, não sei se eu li em algum lugar, eu inventei de que há professores que encantam e há professores que espantam. Então, do mesmo jeito que o professor vai fazer que a gente ame uma disciplina, pode ter professor vai fazer que eu tome antipatia e deteste esta disciplina para o resto da vida, né? Então, para tentar discutir, assim, como a questão do vínculo afetivo, a questão da afetividade na sala de aula é importante. E aí, como que eu ligo isso à pandemia e o que eu trago de discussão junto com vocês? Eu acho que é do serviço social aí tem um papel muito importante nesse momento, junto com os docentes de todas as áreas, psicólogos, etc. Bem, se a escola é um local onde eu tenho um vínculo afetivo, é um local que, de repente, supra algumas necessidades minhas, e agora eu não tenho acesso a essa escola, como que fica essa questão afetiva? Porque, às vezes, hoje, lógico, a gente está muito discutindo quais são os comprometimentos em termos de conteúdo, de aprendizagem, que nós estamos tendo hoje em função da escola. Nós não temos acesso à escola, de ensino remoto, se questionando qualidade. Tem gente que nem está incluído digitalmente, está tendo nem acesso, né? A gente sabe, toda essa crítica está sendo feita em relação a esse ensino remoto, que alguns chamam até de educação à distância, mas não sei bem se está usando o termo certo. Mas, pensando do ponto de vista cognitivo, tudo bem, está comprometendo na aprendizagem, o pai e a mãe não têm condições, não têm a formação pedagógica para ensinar qual o professor, tá, mas eu tenho me deparado com a seguinte preocupação. E a questão afetiva? Como está ficando essas crianças afetivamente por exemplo, às vezes, o próprio afeto com o professor, a própria saudade do professor, dos seus colegas, né? Quantas vezes eu ouvia muitos alunos, até quando também eu estudava. Quando a gente vai na escola, mais preocupado em contar uma coisa para o colega do que assistir a aula, propriamente dito, onde o melhor momento ali se torna o recreio, né? Que é onde você pode conversar à vontade com o seu colega e falar. Eu lembro do dia que eu ganhei minha primeira bicicleta. Nossa, eu fiquei louco para chegar na escola para contar com meus colegas que eu tinha ganhado a minha primeira bicicleta. Estava nem aí com o conteúdo que eu ia aprender naquele dia, nem sabia que matéria que ia ser dada, mas eu queria contar que eu ganhei uma bicicleta, né? Então, assim, como ficam essas relações afetivas no momento que a gente agora está vivendo isolamento, a escola está fechada, e aí poderíamos pensar, tá, a gente tem internet, tem esse espaço que nós estamos tendo agora, uma possibilidade de comunicação online, de contato, você tem o WhatsApp. Tá, mas até que ponto há um comprometimento também. E aí eu penso tanto nas crianças, e recentemente, desse jeito, eu penso muito nos adolescentes, né? Porque o adolescente é uma fase, principalmente, que busca independência, autonomia, você começa a se ligar e confiar mais
nos seus colegas e amigos, seu grupo se torna os seus confidentes, muitas vezes tomando aquele espaço que antes era da família, até porque isso é da própria psicologia do desenvolvimento em geral, e aí esses adolescentes privados se encontrarem e tendo que ficar reclusos dentro de sua sala de aula, tendo só as redes sociais para manter o contato. Até que ponto isso supre ou não? Então, nesse sentido, como eu sou um pesquisador, assim, a gente está no momento agora, tudo é diferente, né? Ninguém imaginou um 2020 louco como esse. Então, como agora tudo é diferente, tudo tem que estar se tornando objeto de pesquisa, né? Como lidar com a situação. Já se está discutindo a possibilidade, a gente não tem como voltar mais aquele modelo tradicional, a gente entrava todo mundo para a sala de aula, por exemplo, e quando não tiver vacina. Alguns estão defendendo isso. E aí que a gente vai ter que voltar de uma forma nesse modelo remoto. Tá, já estamos questionando os comprometimentos do ponto de vista da aprendizagem, vamos dizer, intelectual, cognitiva, mas como fica a questão afetiva, né, dessas crianças, desses jovens, que não se encontram com o professor, que não se encontram com os seus colegas. Então, assim, eu gostaria de fazer, quis fazer essa apresentação inicial, né, que foi o pedido da Hernande para discutir o tema da educação, mas eu queria muito ouvir, assim, o que vocês pensam sobre isso, como vocês estão entendendo isso, e até que ponto, assim, essa minha preocupação, essa minha angústia e inspiração como pesquisador de buscar respostas e alternativas para até que ponto isso faz sentido. Então, eu fiz toda essa exposição realmente como um pontapé inicial para uma discussão que eu acredito que pode ser bem mais ampla. Assim, é isso que eu pensei em começar a discutir com vocês a questão do afeto, né, já que a escola, a sala de aula é um local de tanto vínculo afetivo, de tantas experiências, tanto agradáveis como desagradáveis, porque a gente poderia pensar até no contraponto, né, a criança que de repente vai para a escola e se sente como algo desagradável, talvez esteja até se sentindo melhor, né, uma criança que de repente fosse... A internet do Cláudio caiu novamente. Então, acho que agora a gente pode ir abrindo para essa discussão. Acho que acho que o Cláudio está trazendo aí algo muito importante.